conta uma história, né? De onde eu venho, de onde... Desculpa, agora minha filha deu uns gritos aqui com a mãe. Aqui. Renato, volta um minutinho. Que fofa. A bichinha é brava demais, essa não tem noção. E mulheres poderosas. Personalidade forte desde 3 meses. 3 meses e meio, 3 meses. Aces, quinto andar. Hoje eu bati um papo com a Alessandra. Foi um bate-papo muito legal. A gente conversou sobre vários aspectos da comunicação, construção de marca, relacionamento com imprensa, vendas, gestão de crise. Elucubramos um pouco sobre a importância da comunicação na liderança e como que isso foi importante para grandes líderes da história. E a Alessandra conseguiu passar para a gente um pouco da sua experiência de mais de 20 anos perpassando por várias áreas da comunicação. A conversa ficou muito rica e, para quem ouve todos os episódios, a gente chega à conclusão que comunicação tá em tudo. Vou deixar vocês com o papo. Abraço. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Denis Ferrari, eu sou criador do Método Aces, fundador da Aces Inovação e host desse podcast que vocês tanto amam, o Inovação com Y. Hoje a gente vai bater um papo sobre comunicação e eu tô com a presença ilustre da Alessandra. Tudo bom, Alessandra? Tudo ótimo, Denis. Um prazer estar aqui na Inovação com Y. E vamos conversar. Uma boa conversa é sempre muito positiva. E como que tá esse tempo seu de quarentena, Alessandra? Eu entendo que tá diferente para todo mundo. Como é que tá para você? O que mudou na tua vida? Mudou minha rotina completamente estando em casa e a gente não pode chamar isso de home office, né? Um distanciamento social. E como a gente falou aqui no papo, eu estou na máxima faça você mesmo. Preparando almoço, me cuidando, fazendo reuniões e mantendo o ritmo com toda a equipe. Preparar almoço é impressionante como o serviço de casa não acaba, né, menina? Não acaba e a louça parece que é gremlin, né? Quanto mais você molha, mais ela se procria. É um absurdo. É impressionante isso e é impressionante como que a gente não vê isso quando a gente trabalha fora de casa. O trabalho que dá e é impressionante como é todo dia. Exatamente. Serviço de casa nunca termina. Non-stop. Eu tenho uma menininha, a Lorena, e agora... Entre as reuniões, eu intercalo com a mãe as rotinas dela, né? Então, eu faço a reunião com a equipe 8h30, aí termina mais ou menos ali 9 horas, 9h10, aí eu vou e faço a rotina dela de manhã, porque geralmente eu pego o momento dela acordando. Termino a rotina dela de manhã, volto para a segunda reunião e tenho que ficar intercalando o cuidado com ela, reunião, cuidado com ela, reunião. Porque agora que eu tô em casa, ela entende tudo, menos papai tá trabalhando. Isso ela escolhe não entender, sacou? E tem participações especiais nas reuniões da sua filha, da Lorena? Em reunião, em live, em tudo que você possa imaginar, assim. Aqui no podcast, teve umas 3 gravações que ela já apareceu de fundo. Eu falei pro Renato, deixa que não tem muito como fugir disso agora, não. Vamos torcer pra hoje ela conseguir cumprir o horário. Galera, vamos para os recadinhos iniciais. O episódio de hoje é um oferecimento do programa de aceleração da Aces Inovação. Se você tem uma startup e quer fazer parte da nossa comunidade, estando em contato com outros CEOs, com empresas que investem em inovação e especialistas de diversas áreas, a Aces é o lugar certo para você. A gente coloca a mão na massa junto com você, oferecendo orientação individual, descobrindo a melhor versão da sua ideia e, claro, contando com o apoio de toda uma rede de inovação da qual você pode fazer parte. Quer saber mais? Entra no site aces.com.br e venha conversar com a gente. Vamos lá. Alessandra, para quem não te conhece, eu queria que você falasse um pouco de você, da sua carreira, onde você trabalha, o papel que você desempenha. Se apresenta pra gente. Bom, vamos lá. Eu sou a Alessandra Souza, sou gerente de imprensa da Mercedes-Benz Carros e Vans
Tenho 25 anos de jornada aí nessa empresa, passei por várias áreas, entrei como estagiária e faz 6 anos que eu sou gerente da área de comunicação. Bacana. Você está há quanto tempo na Mercedes? 25 anos, uma jornada muito intensa com 6 departamentos. Eu comecei em publicidade e propaganda, depois fui para vendas, área de produto, consultoras de vendas e agora imprensa. Então é uma trajetória longa aí, uma grande jornada nessa multinacional. É difícil hoje no nosso meio a gente ver trajetórias tão longas assim. E eu imagino que você, até um pouco pelo teu perfil, por mais que o tempo seja um tempo extenso, não foi a mesma carreira. Eu acho que esses setores por onde você passou praticamente era um negócio novo, era uma experiência nova, né? Exatamente, Denis. A sensação é que a cada troca de área eu estava trocando de empresa, sob nova direção. E esse é o grande barato, você conseguir se renovar dentro de uma mesma empresa, ter essa experiência, e eu tenho muita vontade de aprender coisas novas. A curiosidade foi um fator decisivo aí para mim, para ter tanta mudança. Você passou por áreas da comunicação que elas são complementares, mas são bem diferentes, assim, pelo menos no meu entendimento de leigo, que entendo um pouquinho por conta da prática, mas você perpassa ali uma escrita mais publicitária, depois uma escrita mais, você passa pela área de vendas, agora está na área de imprensa. Eu queria que você me falasse e me trate como leigo e trate nossa audiência como leigo também, porque a gente está aqui para aprender, mas qual o papel de cada uma dessas áreas dentro da Mercedes, assim, e como que elas se complementam? Minha formação é publicidade, mas eu fiz MBA em marketing e depois de um tempo eu me vi querendo inovar novamente e fui para assessoria de imprensa. Comunicação são papéis completamente diferentes, mas eles se complementam. E o que a gente vê nos últimos 10 anos, esses papéis estão cada vez mais conectados. O publicitário que vai trabalhar a forma de como colocar isso para o consumidor, o jornalista que vai criar uma narrativa e levar uma notícia ao consumidor, ao leitor do seu jornal, revista, website, enfim, ao seu conteúdo, e ao RP, que está na conexão da assessoria de imprensa, atendendo os desejos da empresa de como comunicar e passando a informação para o canal, que é o meio de comunicação, e o jornalista. Então se complementam. Muitas empresas começam agora a unir esses profissionais e chamando isso tudo de comunicação e marketing. E aí todo mundo faz um squad da informação, cada hora elaborando e complementando ideias. Bacana. Eu quero voltar um pouco mais nessa diferenciação e como que a gente pode utilizar essas áreas aos nossos negócios, mas você perpassou por essas áreas ao longo de diferentes épocas de comunicação. A comunicação ela não é a mesma de quando você começou para o que é hoje. E eu queria que você fizesse um paralelo para a gente, assim, o que você acompanhou mudar e principalmente o que permaneceu, né? Porque o novo não é necessariamente melhor e o novo não é, às vezes, novo, né? É só uma roupagem nova para uma coisa que quem é da área já sabe, já conhece. O que você vê evoluindo na área de comunicação? Mudou muito. Eu me formei em 93. Eu entrei na faculdade com 17 anos. Mas comunicação foi sempre a minha paixão. Eu sempre fiquei em dúvida ali entre jornalismo e publicidade. E o que eu consigo fazer um paralelo é o seguinte: quando os computadores chegaram com muita força e a gente começou a ver que não era só jornal e revista para ser trabalhado com o olhar de publicidade, e sim, todas as comunicações em torno da internet, o que aconteceu, Denis? A gente pegava o conteúdo de revista, a publicidade ali, o anúncio, e transformava isso para o canal web. E isso é um paralelo que eu vejo que está acontecendo hoje. Hoje a gente não pode mais se encontrar fisicamente, por exemplo, para lançar um produto. Então a gente manda um convite para o jornalista ou para o público, olhar uma live, acompanhar por o YouTube, só que não adianta transformar o que era o evento físico para o evento online, porque não vai dar match, não vai dar fit. Então o que a gente precisa, e isso foi um aprendizado ao longo dos anos, é entender que cada meio tem a sua particularidade e é importante a gente entender o nosso negócio e como ele vai ser colocado, inserido em determinado meio de comunicação. Entendi. E aí, pegando uma brincadeira que a gente estava fazendo aqui, eu tenho na ASIS sócios e a equipe formada por uma galera de comunicação.
desde publicitários a jornalistas. E o pessoal fala que comunicação é tudo, né? E a Mayra, inclusive, que era nossa chefe de marketing, a gente botou ela para fazer o financeiro para ela comprovar que comunicação é tudo mesmo. Já que comunicação é tudo, você pode cuidar do financeiro da empresa. Um beijo, Mayra. Mas aí, eu tenho uma certa birra, e aí eu vou tomar muito cuidado com o que eu vou falar agora para não gerar hater da galera de comunicação, mas a minha birra é que geralmente quando a gente tem um martelo na mão, a gente fala que todo problema é prego, né? Então, assim, a ASUS é uma empresa de inovação. Inovação, teoricamente, é para todo mundo, mas dependendo do momento da empresa, talvez não seja o momento dela usar a inovação, dela investir em inovação. Talvez ela tenha coisas mais prioritárias antes de pensar, por exemplo, em fazer um relacionamento com startup. Estou dando um exemplo aqui. Mas, como eu sou da área de inovação, eu tenho um viés que é dizer, cara, inovação resolve tudo, inovação é uma coisa linda, inovação é uma coisa maravilhosa. Nem desacredito que comunicação está em tudo, mas que comunicação é extremamente relevante para o sucesso e fracasso de um projeto. Às vezes o projeto fracassa simplesmente por você não conseguir usar as ferramentas de comunicação de maneira correta. Porém, comunicação não é tudo, na minha visão. Comunicação é uma parte muito importante, que tem que trabalhar em sintonia com as outras partes do projeto. Então, quer dizer, a pessoa que cuida da minha operação é tão importante quanto quem cuida da comunicação. Se a pessoa não souber entregar, não adianta nada comunicar bem, porque eu não vou construir uma marca de valor. Afinal de contas, boa parte da comunicação da marca é o que dizem de mim. Não adianta eu comunicar de maneira efetiva, não entregar o serviço, porque daqui a pouco eu começo a gerar um círculo negativo de construção de marca, né? Boto muita gente para dentro, não atendo bem e vou desconstruindo a marca. Uhum. Em cima disso que eu tô falando, e aí a primeira coisa que eu queria ter um bate-papo honesto fora do meu time aqui faz sentido o que eu estou te falando, assim, na sua visão? Você entende que a comunicação é complementar, mas não adianta nada se eu não fizer um bom serviço? Eu não estudei direito entre as minhas formações, mas eu vou fazer a minha defesa aqui sobre comunicação. Comunicação é tudo, Denis, porque o que a gente está fazendo aqui hoje é comunicação. A primeira coisa que toda pessoa deve pensar é que, se ela se comunicar melhor, ela vai conseguir ter mais efetividade, não só na argumentação, mas para passar a mensagem. Então, talvez o seu time fale, poxa, mas comunicação é tudo, porque é a alma de tudo, é onde a gente conversa, troca ideias, e ter essa comunicação voltada para o diálogo, ela é muito importante. Fazendo agora um paralelo com o que você trouxe aqui, todo mundo é importante nesse grande ciclo que é uma empresa. Toda peça, ela com uma forma muito integrada, ela tem que se fazer parte. E outra, a comunicação, ela coloca aí, acho que um grande desafio. Como que a gente pode despertar no outro o interesse pela minha área, ou interesse pelo meu produto, ou para o meu negócio, sendo ele inovador no momento ou não? Então, essa é a minha visão de balancear a história da comunicação e um desafio, né, para essa colega aí de comunicação trabalhar com finanças. Eu tive uma experiência no passado, eu posso te contar um pouquinho depois aqui, que foi divertidíssima. Eu concordo com você e digo mais, assim, um dos maiores desafios de quando você tem um projeto inovador, justamente por você ser inovador, primeiro, é conseguir comunicar o valor desse projeto de uma forma simples, concisa e interessante. E aí passa-se um desafio. Hoje a gente tem gatilhos de comunicação que a gente não tinha 10 anos atrás. Então hoje eu posso falar que o meu projeto é o Uber de tal área, é o iFood de tal área. Mas o iFood e o Uber, eles tiveram um primeiro desafio de se comunicar e se fazer entendidos. Então, quer dizer, as pessoas têm hoje referências e um repertório que a minha comunicação pode se aproveitar, mas antigamente não era assim. E toda grande inovação, ela como é que eu posso falar? A gente usa um termômetro aqui na ASUS que tem que ser diferente o suficiente para chamar atenção, mas parecido o suficiente para não causar aversão, né? É como se fosse um grau de inovação que
Se eu inovo demais, ninguém vai entender. Se eu inovo de menos, ninguém vai ter interesse. Só que às vezes a regulagem disso é só comunicação. Teve um projeto que a gente trabalhou aqui, que para mim isso foi muito categórico, que a gente só mudou o pitch do projeto, a gente não mudou uma vírgula no projeto, mas a gente mudou o pitch do projeto, deixando de falar de uma funcionalidade, de uma coisa específica do projeto. As pessoas diziam: mas isso aí é parecido com compra coletiva, não é? As pessoas colocavam a gente nessa caixinha por conta de uma funcionalidade. Quando a gente tirou essa funcionalidade da comunicação, nem tiramos do projeto, mas tiramos da comunicação, as pessoas passaram a falar assim: caramba, bacana, novo isso, hein? Quer dizer, muda a percepção por conta de uma frase, por conta de uma palavra, às vezes que eu coloco. E óbvio, né? A gente tem uma máxima, viu, Denis, pegando um gancho aí do que você trouxe agora, que a comunicação, quanto mais simples, melhor. E não quer dizer que ela não vai ter uma estrutura, um fundamento, mas essa simplicidade, que é o exemplo que você trouxe agora, às vezes trocar pequenas coisas, você passa a informação de uma forma muito mais direta para quem está ali aberto, querendo entender o seu produto ou a sua inovação. E a inovação são as pessoas, então testar isso dentro de casa, como vocês fizeram aí com esse exemplo, é fantástico, porque às vezes a gente tem que caminhar muitos passos aí de um grande jogo, um grande tabuleiro, mas às vezes é importante não ir voltar a uma casa para dar mais certo na hora de implementar algo novo, né? Eu queria muito usar a sua experiência a favor dos projetos que a gente coloca aqui, porque a gente separa a comunicação em 3 áreas-chave dentro da metodologia que a gente usa. E é uma metodologia, o objetivo dela não é descaracterizar nem nada, mas é para separar a comunicação em propósitos, em objetivos, né? A gente tem a comunicação que a gente tem que fazer da marca, que, no meu entender, estaria mais ligada à publicidade. Eu tenho que explicar o que é, eu tenho que despertar o interesse, tenho que ser simples e todo mundo tem que entender. Uma coisa que eu digo aqui é que, assim, minha mãe não precisa ser minha consumidora para entender o que eu faço e poder dizer para a pessoa que está do lado dela quando que ela tem que vir para eles. Se eu consigo trazer a comunicação para uma coisa tão simples quanto isso, a minha marca está bem posicionada. E aí eu estou falando isso, quem está falando isso é um cara formado em sistemas de informação, mas... E aí eu queria entender de você qual é como que você trabalha a simplificação da comunicação. Se eu boto o empreendedor na sua mão para ele te explicar o projeto dele, ele vai perguntar quanto tempo você tem. Se você tiver 2 horas para entender, ele vai falar as 2 horas. Só que se você tem que falar com a pessoa no tempo que ela está no elevador, você não vai ter 2 horas para falar. Então, quer dizer, como que você explica o teu projeto? Como que faz essa simplificação da comunicação ao ponto de eu ser entendido? Minha mãe entendeu o que eu faço, não em detalhes, né? Mas entendeu o que eu faço, minha avó entendeu o que eu faço e conseguir replicar isso. A comunicação, ela é muito estratégica. E aí a gestão da comunicação, ela é muito importante. Então eu olharia para esse negócio, por exemplo, que eu tiver um negócio inovador, e olhar primeiro qual que é o meu objetivo, para quem eu vou comunicar, quem é meu público primário. E aí, a minha mãe, a minha avó, talvez seriam o segundo e o terceiro grupos, mas não a minha linha de frente. Eles são muito interessantes, porque eles podem ser os meus advocates, quem vai falar bem do meu produto, mas não quer dizer que ele vai comprar, né? E muitas vezes a gente pode focar uma comunicação para o público secundário ou terciário, e aí a gente não vende o produto também, porque todo mundo conhece, todo mundo acha legal, mas não compra. Então, essa equalização do foco, o que eu quero com esse meu produto, qual que é a vantagem que ele tem mercadológica, olhando para os concorrentes. E o terceiro, meu preço está bem posicionado, seriam os 4 Ps que a gente fala em marketing, né? A praça está indicada, eu vou vender esse produto pela internet. A gente viu que e-commerce no Brasil, comparado ao ano passado, aumentou 138%. Qualquer lojista que não tinha site começou a ter, o WhatsApp, que virou uma ferramenta de venda. Então, estar atento também ao ambiente que você está inserido, né? O ambiente macroeconômico, olhando os 4 Ps. Claro que se eu encontrar alguém no elevador e tem que vender uma ideia, primeiro eu tenho que saber quem é aquela pessoa, né? Será que ela é um investidor nato em startup ou ele é mais um administrativo que está passando por ali?
Talvez se for alguém nato, com um olhar para isso, falar, cara, eu tenho um projeto para te apresentar focado em tal coisa. Você tem que despertar o desejo do cara, pelo menos para ele te olhar no elevador. Então, esse call to action, né, você ter uma chamada para ação, ela é importante. Na conversa do elevador, num anúncio publicitário, em alguma oferta que você receba via WhatsApp, como a gente mencionou há pouco, ela é muito importante. É entender o seu negócio. E eu acredito muito nos pequenos testes, Denis. Massa. E começar leve. Às vezes a gente deixa a coisa muito pesada, muito cheia de amarras. Vamos começar leve e ir testando e fazendo aos poucos. E isso eu estou aprendendo agora, tá? Porque eu não tenho uma visão empreendedora. Eu trabalho numa empresa há 25 anos. Não tive uma educação voltada para isso, que eu acho que é um dos pontos que a gente vai ter que rediscutir nessa sociedade onde a gente vive, nas comunidades, assim como vocês estão fazendo aqui, e é repensar esse negócio todo. E por que a gente precisa começar de uma forma tão estruturada, tão cheia de processos? Então, eu acredito nesses processos simplificados. Vamos fazer e testar e aprimorar isso. Isso que você falou do teste é muita filosofia que a gente aplica, mas aí para te colocar um relato, né? Boa parte das comunidades de startups, o cara que tem um projeto inovador, ele meio que tem que estar pronto para comunicar o projeto dele o tempo todo. E quando a gente está pensando na cabeça comercial, faz um puta de um sentido eu pensar quem é o meu público-alvo primário e tal. Eu concordo em gênero e número igual com o que você está falando. Só que tem um desafio de comunicação neste meio, e aí eu vou fazer o gancho depois para a imprensa e depois para a venda, mas assim, tem um desafio de comunicação nesse meio que é, às vezes eu estou num evento, num bar, chega um investidor e fala, me fala do seu projeto aí rapidinho. Eu não conheço a pessoa previamente. E cá entre nós, a gente fazia antes da pandemia, né? Vamos ver quando é que a gente vai conseguir retornar com isso. Todo mês na Exis a gente fazia um happy hour em que a gente trazia todas as startups e trazia todos os investidores. Esses pitches aconteciam com cerveja, né? Então, assim, não era nada orquestrado. O objetivo ali mesmo era a galera estar com defesa baixa, conversar, se conhecer e tal. Só que, eventualmente, puxa, me fala aí do teu projeto. E o cara sabe que ele é investidor. Aí tem um desafio de comunicação que é conseguir essa próxima reunião, mas se fazer entendido sem conhecer a pessoa previamente e sem saber, às vezes, o repertório que ela tem. E isso é muito comum em bancas de startup. Porque, às vezes, você vai fazer uma rodada de pitches, você tem 5 minutos para falar do teu projeto, tem uma banca de 40 pessoas que você não conhece em profundidade, 4 ou 5 delas vão te chamar para conversar depois. Então, quer dizer, pelo que você está me dizendo, começar simples, com pequenos testes em cima dessa comunicação e tentar ter um call to action, né? Despertar um interesse para conseguir mais tempo de comunicação seria o caminho ideal, certo? Certo, e se você me permite até, se a gente só tem 5 minutos, o que eu daria de conselho, ou uma dica, né, até pela experiência aí, né, ao longo desses anos, é a seguinte, conheça em profundidade o teu produto e, se possível, veja o que você tem mais de inovador em relação aos seus concorrentes. Foque nesses 2 pilares para poder apresentar. Né? Se você só tem 5 minutos e não dá para conhecer diretamente a tua audiência ali, né? As pessoas que estão no pitch. E o que eu diria é o seguinte, viu, Denis? Focar no que é bom. Às vezes a gente olha sempre o lado que a gente é mais fraco. Né? Foca no que é bom nesse momento dos 5 minutos. E se aí chegar uma pergunta que vai abrir uma portinha que seja sobre a minha fraqueza, eu vou ter que abrir e trocar ali na hora. E não tem jeito. Não tem script nem paper que se prepara para uma pergunta que você não está preparado, né? Mas acreditar no que é bom, valorizar o que você fala, puxa, nisso aqui eu vou defender esse projeto com unhas e dentes. Eu acho que seria a melhor dica aí para esse jovem empreendedor. Massa, massa. Tem uma coisa na sua frase que é primordial, que a gente nunca precisa falar tudo, né? A gente tem que saber o que é importante de ser dito, principalmente quando a gente tem uma escassez de tempo, né? Uma oportunidade, uma janela de oportunidade. Né? Exatamente. O nosso projeto, ele geralmente não é eu não preciso falar todas as características para mostrar que ele é fantástico. Eu só preciso falar o que é importante para quem está ouvindo, né?
Exato. E sabe que você falou que ia me perguntar de imprensa, mas você deixou uma deixa agora que é incrível. Em imprensa, em comunicação voltada para jornalistas, a gente exerce muito o poder da síntese. Se você pode dizer em uma palavra só de um release, que é a comunicação da empresa para o jornalista, diga em uma página. Não se prolongue mais. E se esse jornalista tiver interesse, ele vai te buscar para ou entrevistar um executivo, ou ter dados e mais informações do projeto. Então, é um aprendizado que no dia a dia de imprensa, menos é mais. E aí você me deixa um gancho bom para a gente chegar na segunda parte desse papo. Eu tenho um desafio de ser sucinto ao me comunicar com jornalistas. Ao longo desses anos, a gente meio que virou fonte de vários jornalistas da área de tecnologia e inovação, porque vários projetos passam por aqui, então a gente diz, olha, tem novidade em tal lugar, o mercado está mais ou menos assim, pelo menos no mercado local a gente conseguiu se posicionar bem. Mas é aquela máxima, né, de você dar entrevista, de você achar que você falou uma coisa e quando você vê a notícia, você vê que, assim, às vezes o jornalista entendeu outra. E eu entendo isso como um erro do lado de cá. A gente é responsável pelo que a gente fala. Como fazer estrategicamente uma boa comunicação com a imprensa, assim? E na tua visão, qual o valor disso para um projeto, para um novo negócio? Bom, comunicação com a imprensa é um exercício diário, porque esse porta-voz, que seria o executivo, ou você quando fala em nome da ASIS, passar a informação de uma forma clara. Por exemplo, numa entrevista de TV, se você falar por muito tempo, com certeza a sua fala vai ser cortada. Vai só pegar um trechinho do que você falou. Então, conforme você conversar com esse jornalista, se você dá a informação de uma forma mais direta, mais precisa, sem frases tão longas, com certeza vai ser mais assertivo. E você tem que pensar o que ele quer. O que esse jornalista quer ouvir sobre o mercado de inovação em Vitória ou no Espírito Santo? Então, bater um papo antes, se for possível, é interessante. Antes dele ligar a câmera, por exemplo. Você vai perguntar sobre o quê? Sobre inovação. Como que estão os mercados aqui, as cidades aqui do Espírito Santo? Interessante, ótimo. Você já vai construindo mentalmente aquilo na cabeça e coloca. O desafio do porta-voz, que é o executivo, a pessoa que fala em nome da empresa, ele tem que ser muito bem preparado. E para isso também tem técnicas. A gente tem o Media Training, que é treinar para falar com as mídias. É muito importante, não estou puxando a sardinha para a minha área, mas se possível fazer um Media Training é muito bacana, porque você entende o que cada meio precisa. Jornal, você tem mais tempo para uma entrevista, o jornalista está ali, colhendo dados, revista da mesma forma. A TV, abriu a câmera, a luz está na sua cara, você tem que falar naquela hora. Não pode perder a chance e nem a oportunidade. Quando você faz um paralelo agora para o mercado, quando você pensa como criar um plano de comunicação também para a imprensa. Bom, as agências de hoje, as agências de comunicação com imprensa, de assessoria, tem várias no mercado, muitas estão se reinventando e colocando também ferramentas de publicidade, RP, a própria assessoria e jornalismo, todo mundo junto, para te entregar um trabalho meio que 360, completo. Então, se você tem um produto para lançar naquele momento, é novidade, talvez a gente lance mão de publicidade e imprensa para as duas coisas caminharem juntos. Puxa, não é, eu tive um problema, gerou uma crise. Então, você não precisa nem de publicidade, você vai precisar de uma assessoria de imprensa para ter um posicionamento claro sobre aquele determinado produto ou a crise que foi gerada. E agora a gente passou por vários momentos de crise e você vê a galera de gestão de crise trabalhando muito, né? Agora, assim, e o quão relevante isso é, né? E é relevante e o quão credibilidade você pode passar para a pessoa que está do outro lado para te entender o que realmente aconteceu, né? Quais foram os fatos que foram envolvidos. Se você puder dar dados, informações, melhor ainda do que simplesmente só um posicionamento frio enviado por e-mail. Sim. E aí eu queria fazer um gancho, antes da gente entrar na parte comercial, mas eu queria fazer um gancho aqui. Comunicação e liderança. Grandes líderes geralmente são grandes comunicadores. E às vezes a pessoa nem é tão exímia, técnica, ou, vamos dizer assim, o dom da comunicação
ou treino da comunicação geralmente é uma característica comum a líderes que a gente admira, a líderes que a gente odeia, mas a gente não pode dizer que eles não se comunicam bem. Se eu for pegar agora na época do corona, e sem querer politizar a questão, mas muita gente começou a ficar fã do Henrique Mandetta, do ex-ministro da Saúde. Justamente porque ele se comunicava bem, eu acho assim. Ele fazia aquelas coletivas de imprensa diariamente, ia lá, dava a cara dele a tapa, explicava as coisas, independente de partido ou qualquer coisa, ele estava ali se comunicando o tempo todo. E aí eu tava vendo uma entrevista com o Fernando Henrique, e o Fernando Henrique, para mim, ele é um case de comunicação, porque ele é um dos caras que mais defende que qualquer nova liderança que a gente tem no país tem que ser alguém que saiba se comunicar. Ele fala isso em todas as entrevistas dele. Mas ele é um cara extremamente acadêmico, né? Ele é sociólogo, ele tinha tudo para ter uma comunicação rebuscada, mas ele conseguiu governar um país com uma comunicação simples. Não tão simples, eu acho que talvez o Lula tenha sido um comunicador melhor do que ele, talvez com mais empatia com relação à parte da população, mas ambos se fizeram entender. E foram os únicos 2 presidentes que terminaram seus mandatos, né? Assim, o que você tem para me dizer com relação à comunicação e liderança? Faz sentido o que eu tô falando ou é viagem na minha cabeça? Faz sentido, e acho que vale uma informação aqui. Dia 1º de julho, o Real fez 26 anos. Então, você trazendo aqui o Fernando Henrique, acho que é algo interessante também aí para a tua audiência, que, querendo ou não, deu uma previsibilidade pelo país. Sim, sim. Independente do setor econômico, né, o cenário que a gente está vivendo agora. Eu acredito muito que comunicação ela tem que ter 3 pilares. Primeiro, a comunicação propriamente dita, que é essa que você comentou. Se eu não tenho ela na veia, que é aquela coisa nata, de brilho, de paixão, eu posso desenvolver, porque a minha missão como líder de um país ou de um time é se comunicar. A gente precisa dessa troca, o diálogo, eu acredito muito nisso. O segundo é a escuta ativa. Você realmente testar a escuta ativa e não simplesmente falar, não, eu ouço, eu faço reunião, eu anoto. Não é isso. Escuta ativa é você estar aberto para troca, para essa conversa como a gente está tendo aqui. E o segundo, que eu acredito muito, que para mim ele amarra essas 2 coisas, é a disponibilidade do líder. Você está disposto para isso. O Mandetta, fazendo um paralelo aí para a tua análise, quando começou, ele pouco falava, ainda um pouco perdido nos dados, né? Ainda aquela flutuação de informações. Depois, com muita empatia, mesmo ele não tendo bons números, ele falava da informação, ele estava ali todo dia às 15 para 5 ou 5 horas da tarde, realmente ouvindo a imprensa. E todo dia, nós como telespectadores ali, né, como povo, puxa, preciso ouvir hoje, será que tem uma novidade a mais? Como que estão os números? E assim por diante. Então essa transparência da comunicação, ela é muito importante, até para você falar um não, realmente está sem controle ou não está. E essa conquista que você comentou, né, de líderes como o Fernando Henrique, que não tinha tanta facilidade, ou o Lula, que é realmente um comunicador nato, independente de tudo que a gente já viveu aqui, não vamos falar do partido político, mas ele é um comunicador de massa, porque ele tem uma linguagem simples, ele exemplifica, ele tem uma clareza mental, ele consegue colocar isso num discurso de uma forma muito agradável. Então pega desde o povo até a pessoa mais intelectual do setor e ela vai entender aquilo. O desafio é esse, como eu já havia comentado anteriormente, Denis, a comunicação ela tem que ser simples. E se a pessoa precisar de mais informações, ela vai buscar. E aí você vai entregando aos poucos, como se fosse um grande diálogo mesmo, fomentando a curiosidade do seu entrevistado, ou do seu time, o liderado, ou mesmo um leitor. Eu tenho a figura do Churchill na minha cabeça como um exemplo de liderança de que tinha tudo para dar errado, mas ele conseguiu inspirar uma nação a tomar o caminho mais difícil. E se a gente for olhar a obra, e se a gente for olhar os filmes em torno, que contam a história, até o filme mais recente dele, perpassa só os discursos mais conhecidos, né, ali,
E eu vejo muito isso, assim, aqui na ASIS, não só no meu papel, mas no papel de todos os líderes que a gente tem aqui dentro. Às vezes você não sabe o que você está fazendo. No final das contas, porque certeza não faz parte desse jogo. E eu tô falando do Churchill ali porque ele tinha que tomar uma decisão muito complicada, que é negociar com Satanás ou combatê-lo, né? Convencer as pessoas a combatê-lo. E a gente lembra dele com admiração porque deu certo. Mas se desse errado, a biografia dele seria completamente diferente. Mas assim, ele, diferente do Fernando Henrique e do Lula, que a gente está colocando, ele já tinha uma comunicação mais inspiracional, né? Ele não pegava apenas pela simplicidade, ele era entendido no que era falado, mas ele tinha uma oratória muito inspiracional, assim. E, enfim, convencer as pessoas a comprar a briga que eles compraram naquele momento, principalmente com pouca ferramenta de comunicação como a gente tem hoje, né? Então, quer dizer, você tem presidentes hoje, a gente sabe o que está acontecendo na Nova Zelândia no meio da pandemia, a gente sabe o que está acontecendo na China, acontecendo nos Estados Unidos, porque a gente tem em primeira mão a comunicação com esses presidentes. Lá na época era rádio, era texto, né? Então, quer dizer, você tinha muito mais intermediários nessa comunicação, não era a mesma coisa, né? E aí, se eu for pegar ainda mais pela simplicidade, se a gente for pegar a figura histórica aí de Jesus Cristo, a mensagem dele é muito simples, né? No final das contas. Me desculpa devagar, porque eu realmente gosto do tema, assim, apesar de parecer que... Não, eu acho ótimo você trazer esse tema da história, porque uma das frases que eu gosto muito do Churchill é: jamais desperdice uma boa crise. Com ela a gente aprende muito também. Claro que muita gente vai sofrer, mas a gente também vai criar aquela casca grossa de aprendizado da experiência, que é muito importante colocar. Eu até vi recentemente a série de basquete, né, do Michael Jordan. E aí, trazendo isso que você falou, poxa, não tinha mídias sociais, naquela época também não, quando ele começou. E foi um atleta super admirado, sem ter esse universo de comunicação de forma global que a gente tem. Então, somos privilegiados por ter essa comunicação hoje. Às vezes a gente acha demasiado e até se pergunta se a gente está dando controle, né? Ficando tanto tempo nas mídias sociais, e será que eu estou sendo produtivo? Ou será que virou o nosso novo controle remoto? Então são coisas para a gente repensar nessa grande reflexão aqui que você trouxe. Bacana. Você me falou que eu posso ser treinado, né, até para fazer uma boa comunicação com a mídia, para fazer uma boa comunicação de massa. Me fala um pouco desse treino e se você pudesse dar algumas ferramentas, algumas dicas para a gente, assim. Tá. Bom, existe o Media Training formal, que é um treinamento para você falar com a mídia, você contrata isso com as assessorias e você define um briefing. E ali você vai simular entrevistas, né, de TV, de jornal, com uma banca de jornalistas que vão fazer um teste real. Você vai poder falar da sua empresa ou da sua marca, se, por exemplo, você for um influencer. Olha, eu quero trabalhar melhor a minha marca pessoal. Todo mundo tem a sua, o influencer é muito mais focado aí nesse momento. E esse treinamento, ele traz algumas situações de argumentação. Qual é a melhor palavra para ser falada? Normalmente, em Media Training, nós não falamos eu acho. A gente troca o acho, achismo é vago. A gente troca por eu acredito. Nesse sentido, eu penso o quê? Então, você vai trabalhando palavras que vão dar mais credibilidade ao seu discurso. Acho que é um ponto bem positivo aqui para falar. Então, quando a gente fala treino, não é o fato de você mudar ou você contar uma inverdade. Não é isso. Você vai construir seus argumentos de uma forma muito mais clara e assertiva. Entendi. Qual o limite entre eu perder a minha identidade e fazer uma comunicação efetiva treinada? Eu estou dizendo isso porque, às vezes, a minha identidade, mesmo que ela, às vezes, traga regionalismos ou traga algumas questões específicas, ela carrega um pouco da minha história. Então, quer dizer, eu estava falando sobre os stand-ups, os comediantes stand-ups. Teve um boom no Brasil, eles precisavam se diferenciar, e a comunicação para eles é uma coisa, não é só parte do trabalho, a entrega da piada, mas também a criação de uma identidade única. Então você tem as personas da pessoa que é estressada, da pessoa que é da quebrada,
acabou de estrear uma comédia stand-up do Thiago Ventura, e ele, para mim, é um case de comunicação, a história dele, porque ele fazia stand-up para todo mundo, moldando a tua comunicação. Só que ele é um cara que nasceu na periferia, né? Que nasceu na quebrada, como ele diz. Então, ele amenizava os jargões, as coisas dele, até um ponto que ele decidiu não fazer mais isso. E hoje, se você... esse termo, inclusive, o cara que vem da quebrada, foi ele que popularizou, né? E essa identidade que ele carrega formou uma marca única para ele. Mas, assim, ele meio que comprou um desafio de se comunicar com a massa, porque no final das contas ele tem que ser engraçado e tal, mas com uma comunicação que talvez não fale com todo mundo, mas diz quem ele é. E aí a pergunta que eu te faço é, dentro desse treino, até onde que a gente vai para se comunicar efetivamente? Até onde que a gente não está perdendo a essência, a nossa personalidade? Quando você trouxe a informação desse comediante, você falou a marca dele. O principal foco é a gente não perder o que a gente é genuíno, o que a gente é verdadeiro. Porque se a gente perder essa essência, realmente não vai conquistar ninguém. As experiências, as vivências, a forma, o regionalismo, ou até aquele caco, que é o caco da quebrada, eu vim da quebrada, isso é muito legal, porque caracteriza a pessoa e gera a empatia do público. Falar, poxa, aquele cara lá da quebrada, você não lembra o nome dele? E todo mundo vai saber que é ele. Então dá para treinar sem perder o genuíno, né? A essência. E senão fica muito robotizado. Uhum. E aí eu faço um paralelo, Denis, porque hoje nem a gente quer voz de robô. Eu vou te falar, hoje a gente tem dentro dos nossos carros, lá com classe A, um Mercedes-Benz User Experience, que é justamente a fala da Mercedes. Olá, como eu posso ajudá-lo? É uma frase falada com a voz feminina, muito humanizada e não robotizada. E aí, fazendo esse paralelo para esse universo que a gente está fazendo e falando agora, ter a vivência fica mais fácil para criar uma identidade com as pessoas. Porque senão a gente vai comprar robôs. E aí, para cair essa máscara, acho que não sustenta por muito tempo, não. Entendi. Hoje, e aí entra a terceiro eixo que eu queria conversar contigo, que era do comercial. E a gente começou falando dessas áreas serem complementares, mas elas terem missões diferentes, mas elas serem complementares. E para um projeto, no final das contas, o comercial é um dos principais resultados que a gente está olhando. O quanto vende, o quanto que eu consigo, de fato, gerar receita. Só que um dos maiores desafios para quem não é da área de comunicação é entender que a venda, às vezes, é uma construção anterior ao momento da venda. Então, quer dizer, eu queria que você, primeiro, me falasse a sua visão. Eu acho que você tem uma experiência muito única, porque você perpassou por todas essas áreas. Talvez você seja uma das poucas pessoas que consegue juntá-las, de fato, num quebra-cabeça. Quando eu chego para fazer uma oferta para a pessoa, se a pessoa já conhece a minha marca, se a pessoa já conhece a minha história, se já foi desenvolvido um relacionamento, no meu entendimento, eu baixo a complexidade e aumento, vamos dizer assim, a chance de sucesso dessa venda. A venda não começa no momento que eu estou na frente do cliente. A venda começa muito antes, se eu fiz um bom trabalho de comunicação, né? Aquele momento da verdade ele pode ser mais fácil ou mais difícil de acordo com o trabalho prévio realizado. Faz sentido, e eu diria que para eu me tornar gestora da área de imprensa, ter passado por todas essas áreas é muito importante, porque hoje eu tenho uma visão sistêmica do negócio, ou seja, ter essa visão superior, você poder olhar todas as caixinhas e quanto elas são complementares. Quando a gente fala em venda, e aí eu acho que o maior desafio da venda é você colocar o preço, como você vai monetizar isso. Então tem um desafio muito grande do que você, que é o dono da marca ou do projeto, acha que aquilo vale, e o que vai ser percebido para quem está olhando ou quem for comprar isso. Então esse caminho aí da comunicação com a parte financeira, a parte de vendas, todo mundo sentando aí nesse negócio, seja uma pequena empresa que vai ter 3 ou 2 sócios, ou sendo você o único sócio, ter essa visão e o exercício do mercado ele é muito importante. Por isso que não dá para fazer somente a comunicação, a gente tem que trabalhar lá os 4 P's.
saber qual que é o teu produto, o que você está vendendo, onde você vai vender, qual que é a praça, como que você vai comunicar, e a parte do preço, sem dúvida, que é o que fecha esse ciclo, que você vai poder oferecer, ou por meio de uma primeira compra, ou uma experimentação, ou uma amostra gratuita, e aí acho que vale a ressalva aqui, tem que tomar muito cuidado com o conteúdo que a gente entrega gratuitamente, porque depois será que essa pessoa vai querer comprar? Ela vai enxergar um valor para ser comprado determinada coisa? Então é um exercício de mercado muito importante e muito tênue, né, quando a gente fala nessa história de vendas. Agora, todo mundo quer vender um projeto, sem a gente vender, a gente não consegue lucrar e realmente deixar com que essa empresa tome corpo, né? Que ela ganhe mais destaque no mercado. O que eu acho interessante, eu vou trazer de novo aqui essa história do teste, mas são pequenas amostragens, né? A gente está falando de um universo muito amplo, mas se a gente pegar, por exemplo, hoje os embaixadores, os influenciadores. Imagina que no passado, quando a gente conversou aqui, como eu via a publicidade, o embaixador antes ele era chamado do testemunhal, né? Pegava aquela pasta de dente, esta pasta de dente tem flúor, vai deixar um hálito puro e tudo mais. Depois passou para os artistas, celebridades, depois vieram os embaixadores e agora os influenciadores. Então, o mundo muda muito, mas é mais ou menos o mesmo formato. A gente vai trocando algumas ferramentas desse olhar. Então, todo aprendizado, eu acho que ele nunca pode ser descartado. E aí vale, eu acho que a conversa justamente quando a gente tem outros empreendedores. Eu gosto muito dessa ideia das startups, porque a gente começa a colocar o projeto para outras visões. E esse teste eu acho fundamental antes de sair para o mercado. Eu sou uma pessoa que gosta muito de testar e experimentar, Denis. Eu sei que nem em todas as áreas a gente consegue fazer isso, mas eu enxergo inovação só se for assim, porque a gente também não pode pôr o risco ou o investimento em um único job, em um único trabalho, e apostar ali todas as moedas num único negócio, um singular. Uhum. Faz muito sentido o que você está falando e, na verdade, assim, como comunicação que o outro entende, você falou uma coisa aí que teve um professor meu do MBA que falou uma frase que eu acho que eu entendi o marketing da forma como ele queria dizer a partir dessa frase, né? Que no marketing percepção é realidade. Como eu venho da área de exatas, né? E já quebrei um projeto por conta disso, uma das coisas que a gente fala muito aqui é a diferença de dor e problema, né? Então, quer dizer, eu posso ter uma solução que resolve o problema, mas se esse problema não estiver gerando dor nas pessoas corretas, ou não atender a necessidade das pessoas corretas, comercialmente vai ser muito difícil desse projeto virar. Mesmo que de maneira categórica, de fato, eu tenho uma solução para um problema, mas é um problema que não gera dor, então ninguém está incomodado com isso, ninguém vai priorizar isso durante a concorrência, né? Então, entre resolver isso e resolver uma outra coisa que está me doendo, vou resolver outra coisa que está me doendo. E isso que você está falando com relação a testar é o tempo todo, né? Porque, assim, a gente pode fazer uma planilha racional para descobrir o custo de um projeto, e você tem que saber o seu custo, mas não é o seu custo que diz o valor e o preço, né? Isso tem a ver com como o outro nos percebe, né? E você só descobre isso testando, né? Exatamente, testando, engajando algumas pessoas, entendendo quem pode olhar o seu projeto realmente com um olhar crítico e não um olhar só de crítica, que é bem diferente, né? Saber escolher essas pessoas para falar, olha, isso está muito bacana, mas essa visão, esse formato, a embalagem não funciona, hoje tem que ser papelão, ninguém vai relar em outra embalagem. Então, entender esse ambiente onde a gente está inserido é muito importante. Eu adoro a matriz SWOT, já que a gente está falando em marketing, mercado aqui. Forças, fraquezas, as oportunidades aí olhando para o mercado, né? E quando a gente pensa em matriz SWOT, ela é muito importante porque ela dá um retrato, um raio-x muito claro do que você tem naquele momento. Claro que quando você fala em forças e fraquezas, é olhar para dentro, ou olhar para a gente, ou olhar para a empresa, e as ameaças e oportunidades, olhar para o mercado.
Então, esses quadrantes, esses quadrados dessa matriz, ele tem que estar sempre muito bem analisado, porque mexeu alguma variável ali, ela vai interferir em todo o processo, sem dúvida. E matriz SWOT é uma coisa clássica, mas que não perde a serventia em todas as áreas da empresa, né, no final das contas, né? É verdade. E olha, Denis, eu, em determinado momento da minha carreira, eu fiz uma matriz SWOT da minha vida, sabe? Bacana. Eu acho que é um bom exercício, porque quando a gente fala o que a gente é bom, o que a gente tem que desenvolver, se o mercado está propenso a sair da empresa onde eu atuo, ou de repente abrir uma padaria, sei lá o quê, vale a pena nesse momento? Então, essa matriz, eu acho que ela entrega para o empreendedor, para quem está sentado numa empresa que tem uma visão de negócio completamente diferente, ajuda muito, a gente tem a análise do negócio. E é importante a gente rever essa análise o tempo inteiro. Não dá para criar um plano e achar que aquele plano vai ser válido para os próximos 3 anos. Desculpa, com dólar variando, cenário de uma pandemia, mudando a digitalização, influenciando o comportamento total das pessoas, a gente vai ter plano cada vez mais curto. Como a gente tem projetos de inovação, inclusive quem quiser conhecer o nosso processo, os primeiros 3 episódios falam deles e tem as histórias das startups que exemplificam bem, mas geralmente uma startup que entra na ASIS, ela tem 3 meses de trabalho intenso para descobrir qual é o modelo de negócio. A gente fala que a gente não cria, o modelo de negócio se descobre, porque depende da validação do outro, né? Então, quer dizer, o entendimento se aquilo é uma dor, o entendimento se aquela solução de fato resolve o problema na percepção do cliente, se ele paga. Se eu não conseguir comprovar essas 3 coisas, não adianta eu achar que eu tenho um projeto inovador, né? Mas do jeito que a gente faz uma etapa dessa por vez, justamente para ir descobrindo qual é o projeto que o cliente quer. Então, aquela ideia inicial que o empreendedor traz é meio que o ponto de partida, né? Eu sei que eu vou partir dali, mas não faço a mínima ideia de onde eu vou chegar. E a gente teve aqui ideias muito próximas uma das outras, tocadas por pessoas diferentes, que acabaram chegando em projetos completamente diferentes, porque no final das contas a jornada vai desenhando isso, né? E a percepção de cada pessoa, né? Sim. Muda completamente o olhar da análise. É muito complicado isso. E aí, a gente aqui não faz planejamento. A gente tem objetivos a atingir, né? Se eu for pegar esse cenário, por exemplo, são 3 meses? São 3 meses. Mas eu tenho um grande objetivo, que é desenvolver uma prova de conceito que mostre que meu projeto faz sentido. Agora, o nosso planejamento ele é quinzenal. A gente planeja em detalhes o que a gente vai fazer nas próximas 2 semanas, no próximo ciclo quinzenal, e a cada 2 semanas a gente revisa. Por quê? Porque a cada 2 semanas o projeto pode mudar radicalmente. E isso, Alessandra, é um dos principais desafios da nossa comunicação. E você falou uma coisa lá no comecinho que conecta muito com o que a gente vive aqui, que é assim, eu tenho que conhecer em profundidade o meu projeto. A gente toca o processo dessa maneira justamente para você construir autoridade, porque você vai conhecer em detalhe o seu projeto, você está construindo ele dia após dia, entrega após entrega. Então, nenhum projeto aqui é construído sem que a pessoa fale com o público-alvo dela, faça uma pesquisa, uma ou mais pesquisas imersivas com o público-alvo para ele conhecer a pessoa que ele está servindo, né? E até para entender as palavras que esse público-alvo utiliza, o repertório desse público-alvo, porque tudo isso vira insumo depois para a montagem da comunicação, né? Então, quer dizer, só que o nosso desafio o empreendedor ele não estuda para ser empreendedor, né? Então a gente meio que monta uma trilha para a gente ter as informações que a gente precisa para usar no momento correto. Às vezes o empreendedor nem sabe por que ele está fazendo cada uma daquelas coisas. As primeiras atividades que são a pesquisa do problema é onde a gente tem assim, não, mas eu já sei o que é o problema, não, eu já sei, não precisa fazer isso é perda de tempo. Mas, cara, o que tem de projeto que muda radicalmente depois de um trabalho, óbvio, vamos conversar com o cliente? Acaba mudando a direção, né? Totalmente, totalmente. Coisa que você achava que era uma maravilha, o cliente nem liga. Coisa que você achava, nem dava tanta importância, o cliente vê lá em cima a relevância, até por conta daquele exercício que você falou. Eu não vou conseguir explicar tudo. Então, aonde que eu vou me focar? Eu vou me focar no que o cara dá mais valor. E eu só vou descobrir isso praticando o que você falou da escuta ativa, né? Tipo,
ouvindo o que ele está falando. Então, até para entender se a ideia original que eu dei faz sentido de fato ou não faz. Pode não ser uma dor, pode não ser, enfim, aquilo que a gente estava falando. A gente tem esse desafio muito grande de comunicar o projeto e a gente vê a diferença de uma pessoa que está no início da jornada dela, explicando o que é o projeto. Ela geralmente é mais prolixa, ela geralmente foca muito nas funcionalidades e rateia nas perguntas básicas, porque na real ela está começando, ela não sabe muito sobre o projeto. Agora, 3 meses depois, você tem alguém muito mais seguro e objetivo na comunicação, porque você vai passando por esse processo de imersão, né? Realmente eu tô achando que a comunicação tá em tudo e eu tô começando a mudar minha ideia. Eu devia ter tido essa conversa contigo uns 2 anos antes. Muito bom. E outra, né? Eu acho que toda vez que a gente conversa de determinadas coisas e a gente começa a olhar para o negócio e entender por meio dos exemplos, eu acho que fica tão mais simples das pessoas entenderem, né? E nessa jornada que você comunicou agora, eu fico imaginando a cabeça dessa pessoa, né? Olhando para trás e falar, puxa, quantas incertezas. E agora eu estou muito mais convicto que realmente esse produto, essa minha ferramenta desenvolvida, ela realmente vai ser útil e ela tem valor para isso. As Sim. pessoas vão pagar para ter esse conteúdo, né? Sim. E se manter curioso o tempo inteiro, essa curiosidade ela é muito importante. Hoje, dentro das empresas, eu falo isso direto para o meu time, toda ideia dentro de uma empresa ela é vendida por um PowerPoint, um PPT. Não tem jeito, qualquer tema, inclusive nós da assessoria de imprensa. Tem um lançamento para os jornalistas, por exemplo, é um carro de alta performance, né? Um AMG, que é super esportivo. A gente tem que colocar no papel quem é o público, qual é o jornalista que eu vou chamar, é focado em São Paulo, no Espírito Santo, é Brasil todo, vai ser só os youtubers e influencers, ou eu vou ter uma mídia mista, vai ter a galera de economia, muda totalmente o meu conteúdo. Então, essa visão do propósito e da proposta que vai ser oferecida aí para quem vai decidir, sendo o presidente, gerência ou uma banca que vai apostar no meu projeto, ela é muito importante. A ideia, ela realmente tem que ser comunicada, Denis, eu preciso te falar isso. Beleza, me dou como vencido. Como santo de casa não faz milagre, precisou vir alguém de fora para me poder convencer disso. Eu queria pegar agora um pouco na tua experiência especificamente da Mercedes, porque você nos deu uma aula aqui sobre comunicação, você passou por vários segmentos, por várias áreas dentro da comunicação, mas eu queria entender, dentro da Mercedes, você passou por transformações que a gente já falou, de uma comunicação às vezes... Primeiro, você trabalha com um produto, assim, massa, mas é aquele negócio, né? Talvez ele não seja, e eu vou colocar muitas aspas aqui, talvez ele não seja para todo mundo por questão de preço, por questão de praça, por questão, né? Você tem um produto muito bom, mas eu queria entender de você quais são os desafios de comunicar esse produto. Porque a Mercedes tem uma marca meio que atrelada à qualidade e a status. Então, eu acho que o público médio diz o seguinte, cara, Mercedes é bom, mas isso quer dizer que é fácil comunicar? Isso quer dizer que é fácil vender? Eu queria entender um pouquinho de você o desafio especificamente da comunicação da Mercedes. Bom, a gente pode ter dois paralelos, a área de imprensa e a área de marketing. Beleza. Vou falar primeiro pela área de marketing. Quando a gente olha o produto automóveis, você está vendendo não só um automóvel, você está vendendo uma experiência, todo o status. Você chegar num restaurante, seu carro vai separado na frente do restaurante, sim, é diferente a forma que é atendido, porque tem toda uma aura em torno dessa marca de mais de 130 anos aí. Além dos valores de segurança, tem o valor da tecnologia e inovação em vários aspectos. Quando a gente olha pelo olhar de imprensa, a gente tem outros desafios a ser comunicados. Todo produto novo, eu tenho que fazer com que esse jornalista entenda o que é esse produto, para que público qual é o feature, para que ele fale da experiência. Então, por muitas vezes a gente empresta os carros para os jornalistas, eles fazem um teste com esse carro e ele fala da experiência de estar ou num sedã, ou num SUV, ou num carro compacto hatch da marca. Esse é o lado de automóveis. Quando a gente fala do mundo de veículos, que aí Sprinter, que são as vans, completamente diferente, porque a gente tem o olhar para serviço.
E aí, quando você fala em serviço, você tem que entender se esse furgão está adequado para o dono da floricultura, que agora não vai vender mais na porta da floricultura, mas ele vai pôr as flores dentro da Sprinter e fazer a venda no bairro. Entender se vai ter que estar refrigerado ou não, se eu vou ter que chamar os implementadores para fazer uma parceria, se a ambulância vai necessitar de cuidados especiais. Então, cada produto ele tem o seu desafio, mesmo sendo um produto com uma marca muito boa, um produto de luxo que às vezes fala, poxa, é fácil de vender. Não é, a gente tem uma concorrência também que foi crescendo ao longo desses anos. E aí é o preço de ser o primeiro, porque aí muita gente também pode correr atrás dessa informação. Então, manter a lealdade e a fidelidade desses clientes apaixonados por esse produto, que às vezes é passado a paixão de pai para filho, e isso a gente tem histórias lindas dentro da marca, ou aquela pessoa que fala, não, agora eu cheguei lá, eu sou sucesso, eu vou ter um Mercedes-Benz. Então, a aura das marcas também tem uma força e um poder de encantamento muito grande, né, Denis? Por isso que quando o cliente experimenta uma marca e ela não conversa mais com ele, ou não entrega o que ele precisa, ele não fala só para um amigo quando o atendimento é muito bacana. Ele coloca nas redes sociais, ele vai reclamar, ele vai colocar em todas as mídias. Então, equalizar o que o cliente precisa e se manter entregando essa qualidade ao longo desses anos é um grande desafio e exige muita transparência na comunicação. Como que você vê, e aí uma marca, 130 anos você colocou? Mais de 130 anos. Como que você vê o desafio? O consumidor ele não é o mesmo. E a gente tem um desafio aqui de mudança de hábito, né, de consumo. Se a gente fosse olhar 10 anos atrás, eu não tinha compartilhamento de carro como eu tenho hoje. Então, quer dizer, meu concorrente deixa de ser apenas o segundo player, o terceiro player, alguém que está disputando pelo meu cliente, mas nasce uma geração que talvez não veja o modal, né, o comportamento atual como um comportamento que serve para ele, né? E aí, Alessandra? Isso a gente discute muito internamente, há muito tempo já. Nós temos na Daimler, que é a dona da marca Mercedes, que fica na Alemanha, discutindo esses conceitos com eletrificação, carros híbridos, o car sharing, que é o modelo de compartilhamento que a marca tem também. E o que a gente vem discutindo é, todo mundo vai precisar de um modal. Se ele vai ser um Uber, ou se vai ser o 99 Táxi ou outras marcas que estão por aí, a gente não sabe. Mas o modal ele vai existir. E que ele seja Mercedes, porque a gente tem vários modais para oferecer, desde os ônibus, os caminhões, a parte dos carros elétricos, híbridos e os carros de serviços. E claro que a gente discute se o jovem vai querer comprar esse carro. E se ele for comprar, ele vai comprar um carro exatamente como que a gente está vendendo agora ou com outras características. A pandemia, Denis, ela trouxe também para a gente outras reflexões. Na China, os colegas da Mercedes-Benz China já começam a discutir lá o comportamento e o aumento de vendas, porque as pessoas não querem mais entrar no carro compartilhado, porque pensa na segurança. Eu ter o meu carro, eu sei quem entrou, como foi higienizado e assim por diante. Então, essas discussões desse novo mundo que está surgindo aí, a gente fala muito em novo normal, mas acho que a gente já está vivendo isso, né? A cada dia a gente vai sentindo as transformações nas nossas relações com as famílias, com os liderados aí nos times, a nossa relação comercial, a nossa relação com a compra. Muita gente que tinha medo do e-commerce e agora começa a testar e fala, gente, é maravilhoso receber as coisas em casa. Então são experiências de compra que hoje talvez a gente não possa cravar como que vai ser esse mercado, mas a gente acredita em soluções de transportes. É isso que a empresa realmente, quando define aí um novo posicionamento, é isso. Entender o que você precisa e a gente adequar com os carros e ferramentas que a gente tem dentro dessa organização. É muito bacana ver o pensamento de uma empresa tão consolidada, entender que o jogo não está ganho, né? O jogo pode mudar de uma hora para outra, né? No final das contas. Não está ganho. Na Alemanha, o ano passado, a gente tinha na Daimler 58 startups dentro da empresa, da matriz, falando sobre projetos, participando em grandes eventos, como o último Salão do Automóvel que teve em Frankfurt, tinha um andar só de novas startups.
Então é interessante a gente olhar para isso, porque cada vez mais as coisas estão criando mais sinergias e mais aproximação. O mundo automotivo, fazendo parcerias, por exemplo, nós tivemos recente uma comunicação feita que somos parceiros em alguns negócios com a BMW, quando fala em frentes de tecnologia. Quando você poderia imaginar que ia ter um collab de duas empresas que participam ali e brigam pelo mercado cabeça a cabeça, como a gente fala aí no segmento premium, que é onde a gente atua, que é o segmento de luxo. Então é muito interessante que o mundo mudou. O collab, eu acredito muito nisso. Por que eu vou criar alguma coisa se eu tenho um parceiro fazendo muito melhor, tenho um conhecimento, uma expertise, uma experiência de mercado, se eu posso agregar e não criar uma empresa do zero? Então são reflexões. Não, eu acho fantástico, e as melhores ideias às vezes não estão na gente, às vezes estão fora. Então a gente tem que fazer um trabalho de se conectar a elas e dar vazão a elas de alguma maneira. E eu acho que um dos maiores níveis de maturidade que você tem enquanto cultura de inovação é você entender que a concorrência ela é meio que certa, a gente vai disputar no mercado pelo cliente, mas aonde eu puder colaborar é melhor para todo mundo. As nações mais desenvolvidas são aquelas que mais trocam, não são aquelas mais isoladas. E eu posso fazer um paralelo com as empresas do mesmo jeito, né? Quanto mais eu trocar, quanto mais eu me comunicar, é óbvio, com as ressalvas de estratégia, com as ressalvas de confidencialidade, mas o que eu puder colaborar abre oportunidade, né? Com certeza, abre oportunidades, e eu acredito muito, é um tema que está muito recorrente aí nos últimos dias, o tema da diversidade, e eu acho que ele compromete e nos dá um universo completamente novo para qualquer setor. Você ter pessoas de todos os tipos pensando junto, a percepção vai aumentar, já que cada pessoa tem a sua crença e olha determinada coisa com as coisas que sentiu, com as coisas que viveu. Então, essa troca de times multidisciplinares, e aí é tudo, né, gente? Raça, gênero, opção sexual, enfim, não importa, porque rótulos é uma coisa que a gente não quer mais. E se puder contribuir nessa inovação que a gente tem nos produtos, na forma de atuar, tem um universo muito novo aí para ser experimentado, principalmente no Brasil, e a gente precisa de um pouco mais de amadurecimento nesse setor, né? Quanto mais pessoas diferentes à disposição eu tenho na minha equipe, mais diversa vai ser, inclusive, as criações, né? Pessoas diferentes pensam diferentes e o resultado final geralmente é maior do que a soma das partes, né? Exatamente. As pessoas acham que diversidade em todos os sentidos da palavra é uma coisa bonita de foto, mas não é. A coisa mais inteligente é você fazer quando você está trabalhando com inovação no mercado de ideias, no mercado criativo, porque no final das contas são múltiplos repertórios, né? É você pegar vivências muito diferentes a serviço do trabalho, né? Então, você não vai ter visões diferentes se todo mundo veio do mesmo lugar, se todo mundo pensa igual. Correto. Vocês fizeram uma coisa diferente, que foi abrir uma loja no Instagram. Eu queria que você contasse um pouco pra gente por quê e como vocês fizeram isso. Bom, no primeiro mês que a gente parou pela pandemia, no dia 17 de março, a gente começou a olhar os processos e, claro, o primeiro ponto é saúde. Todo mundo em casa, todo mundo bem, conseguindo trabalhar, mas a prioridade realmente era se a gente ia conseguir ter os times de uma forma muito saudável dentro de casa. E outro ponto era como que essas equipes iam trabalhar, né? Porque em casa tudo acontece, né? Você tem o marido trabalhando, a mulher, a família toda dentro de casa e tudo acontecendo ao mesmo tempo. Às vezes a sua internet não é boa, a tua conexão não é favorável, mas você vai ter que trabalhar de alguma forma. Então foi um grande aprendizado o primeiro mês. E depois a gente começou a olhar para o mercado, o que a gente precisa fazer. E a gente viu que, por amostragem, muitos concessionários já estavam bem adiantados na digitalização, outros nem tanto. E a gente começou a pensar o que a gente poderia fazer, já que ninguém pode ir até a loja, porque a melhor experiência de compra para um produto do segmento premium é a loja. É ali que tudo acontece. Hoje a gente tem um projeto em alguns concessionários no Brasil, que é o Mar 2020, onde o showroom ele não é mais um showroom normal com a mesa do vendedor.
Toda a parte de vendas fica na parte de trás da loja. O showroom, ele tem telas, ele tem sofá, ele tem uma cafeteria. Muitos querem abrir uma cozinha e oferecer almoços no final de semana. Ou seja, todo mundo vai poder comprar um produto? Pode, mas e a experiência que você vai ter agregado a isso, né? Essa vivência da marca. E era uma coisa que há 10 anos atrás a gente falava, não, porque é o marketing de conteúdo, a experiência, e a gente não conseguia passar isso para o cliente. Isso a gente consegue, por meio dessas experiências que a gente comentou aqui. E quando a gente fala na compra online, e aí você fala, puxa, mas é um produto do segmento de luxo, a gente tem dentro do Instagram um ícone da sacola, o cliente ou prospect, né, a pessoa que tem interesse em comprar e é de outra marca, ele clica ali, ele navega, por enquanto a gente tem 3 produtos, e também essa mesma loja criada no Instagram, ela serve também para o Facebook, porque é tudo muito conectado. Então, plataformas que até antes a gente falava, poxa, só é a comunicação, ela acaba sendo também uma experiência de navegação. O cliente continua com a experiência e pagamento com o concessionário, mas a experiência de digitalização e virtual já acontece nessas mídias também. Massa. As verticais de mobilidade foram muito afetadas nessa pandemia, né? Então você tem um desafio tem N desafios nessas verticais. A gente viu aqui na ASUS, eu divido a pandemia em mais ou menos 3 fases. A gente fechou o nosso espaço bem no iniciozinho da definição de quarentena nacional ali, acho que foi 18, 19 de março, mais ou menos. E naquele momento, se você fosse conversar comigo aquele dia, para mim o mercado tinha acabado, né? Assim, eu não sabia como é que ia estar o mercado de venture capital, eu não sabia como ia estar... a gente trabalha muito validando o projeto e esse período de incerteza, como é que seria isso? Se a gente teria falsos positivos, falsos negativos. Então eu me dei algumas semanas de luto ali para poder entender que eu ia rasgar o meu planejamento estratégico e começar de novo, né? Teve um segundo momento que foi um momento de entender e principalmente de aceitar que as coisas mudaram e, poxa vida, mas como o Churchill fala, né? Eu não posso desperdiçar uma boa crise. Então, o que eu vou fazer com essa alteração? E o caminho foi ficando muito claro. A ASUS que saiu da crise, eu acredito muito mais do que eu acreditava antes. E ela deu a possibilidade da gente pensar coisas, e eu falo isso muito abertamente porque foram aquelas coisas que acontecem com a nossa marca. A ASUS tem 6 anos, sempre se posicionou como uma prestadora de serviço, mas de 2018 para 2019, a gente abriu o nosso programa de aceleração trazendo investidores e abrimos o nosso espaço. Então a gente meio que foi categorizado como um ambiente de inovação. E aí a gente vestiu essa camisa de ambiente de inovação. Só que o que é um ambiente de inovação que não tem um ambiente, né? Meia pandemia? O nosso ambiente só aglomera, então, quer dizer, não seria responsável de forma nenhuma a gente abrir nossas portas, mas aí eu entendo que, e aí? Nós somos um ambiente, tipo, sem ambiente a gente não trabalha? Então, tinha uma série de oportunidades que estavam na nossa cara que não estavam sendo aproveitadas porque a gente estava se vendo, que a gente pensava muito no ambiente. E aí, uma das coisas da inovação, às vezes, é a escassez, né? Você tentar tirar alguma coisa e ver o que sobra, a gente viu que sobrava coisas muito boas, assim. E hoje a gente está atendendo startups em outros estados, em lugares que a gente não atuava, porque a gente migrou toda a nossa operação para o digital. Algumas coisas já foram fáceis, outras coisas a gente está aprendendo a fazer, né, como todo mundo. Mas é nisso que eu digo que a gente não perde a essência, mas essa pandemia mostrou para a gente uma forma que talvez a gente não descobriria nesse ano se não fosse a pandemia. E é uma forma mais escalável, é uma forma que conecta a gente com empreendedores que em outras praças que a gente não conversaria. Então, para a gente, é óbvio, né? A gente tem sempre que fazer a ressalva. Ninguém queria estar passando pela pandemia, né? A gente está, infelizmente, passando por um momento de crise e tal, mas enquanto negócio, e eu até brinquei com o pessoal que eu não tinha um tempo para parar e pensar no negócio assim, como nesse tempo, né? Que todo mundo puxou o freio de mão. A gente viu negócios serem altamente afetados, porque a vertical deles foram afetadas, e os negócios de mobilidade foram muito assim, e a gente viu negócios
crescerem radicalmente, porque eles estavam na cadeia de negócios essenciais, né? Então a gente teve tanto startups parando, quanto startups crescendo absurdamente. No geral, eu queria entender de você que faz gestão de crise e que faz gestão... Aí tem até uma moral de você usar a comunicação para deixar as tropas com a moral elevada, porque eu imagino que o psicológico de todo mundo não estava muito bem logo no início ali. Eu queria entender como que vocês lidaram com isso. Bom, a gente tem comitê de crise todos os dias. Caramba. Com a diretoria, presidência, de áreas distintas, vendas, pós-venda, RH, o pessoal de rede de concessionários, nós da área de imprensa. Então, uma equipe multidisciplinar justamente para ter essa visão total do negócio. E o comitê de crise, primeiro, é a questão da saúde, sem dúvida. E segundo, a dúvida que paira na cabeça de todo diretor, de todo presidente, quando a gente volta? A gente tem uma previsão, não dá para prever, gente, estamos vivendo semana a semana. Respira, para não ficar maluco, e vamos em frente. E quando a gente fala nisso, é complicado, porque as pessoas são tão diferentes, tem pessoas que não conseguem, ela precisa dessa previsibilidade. E aí, como você trabalhar isso com as pessoas? Então, o comitê de crise, ele vem não só para falar do negócio, da operação da empresa como um todo, mas também como cada setor, cada área vai trabalhar com as suas equipes. E aí, cada um encontra o seu melhor caminho, né? A rede de concessionários teve lojas, e aí pensando no Brasil todo, teve lojas que fecharam primeiro, mas também abriram primeiro. Teve Detrans que a gente não poderia emplacar nenhum carro, mas teve em algumas cidades que pôde emplacar. Então, isso tudo foi mudando e exigindo da gente uma flexibilidade como nunca. Até aqueles que não eram tão flexíveis começaram a ver que, puxa, eu posso pensar de forma diferente. Um novo olhar para o mesmo negócio que a gente faz, que é vender automóvel ou vender Sprinter. E isso que eu acho a grande beleza disso tudo. Claro que ninguém está querendo ficar na pandemia, a gente torce para que tenha essa vacina logo e a gente não vê a hora de abraçar quem a gente gosta, mas é repensar como a gente estava trabalhando loucamente, como a gente estava lidando com as nossas famílias. Será que precisa fazer tanta viagem e ter um budget de viagem, né, um investimento de viagem tão alto, se a gente pode fazer uma conversa virtual? E aí cada empresa encontrando a sua melhor ferramenta para trabalhar. Então é uma análise disso tudo que ela traz também um novo olhar para os negócios e, sem dúvida, criatividade. E aí eu vou puxar de novo para a comunicação. E criatividade com publicidade, com RP, com comunicação, é com a gente que você tem que falar, Denis. A gente conhece sobre comunicação e a gente pode unir todas as ferramentas ou as melhores ferramentas de como comunicar o novo normal da sua empresa. Tá certo, a Mayra vai pegar muito no meu pé depois desse episódio. Alessandra, muito obrigado pela aula. Muito obrigado pela aula. Eu gostei muito do nosso papo. Acho que a sua experiência ela é muito rica e você traz uma vivência muito prática e pragmática da comunicação. Apesar de você amar a área, mas eu vi em você uma pessoa que entende muito bem o porquê da comunicação. Porque assim, né? Tem a pessoa que tem aquela visão muito romântica e tem aquela pessoa que sabe bem como aplicar aquilo. E eu acho que você tem os dois. Você tem tanto brilho no olhar, quanto também uma visão muito prática e pragmática da tua área. Aprendi bastante com você hoje. Acho que fizemos um excelente programa. Quem quiser te achar nas redes sociais, quem quiser te achar, como que eu te acho? Bom, muito obrigada pela oportunidade. Não é uma aula, eu encaro como uma grande conversa. Você trouxe reflexões e perguntas muito positivas aí para o nosso papo. Eu, na quarentena, Denis, vou comentar uma coisa aqui. Criei um novo canal no Instagram, que é o @inovar3a, justamente para conectar o jovem nesse universo, tá? Acho que fica aqui um complemento para falar sobre livros, séries, um pouco de literatura, que é algo que eu sou apaixonada como comunicadora.
E também para diminuir essa ponte do mundo acadêmico com o universo do trabalho. Quem quiser me achar, @inovar3as ou no @AlessandраG.Souza com Z. E eu estou super à disposição e adoro conversa, adoro esse papo de inovação, porque realmente é um drive que me motiva muito. Massa. A gente vai deixar os links aqui embaixo no release do episódio. E, novamente, Alessandra, muito obrigado pelo papo, tá bom? Obrigada, Denis. Foi ótima conversa aqui com Inovação com Z. Inovação com Y. Renato, deixa isso aí. Então respira. Deixa eu sair para começar o programa. Ih, ato falho. É que você falou do Z. Pô, ótimo. Adorei. Cara.